Parece gestão, mas não é. Você tem os indicadores, você tem o quadro de gestão à vista, você tem reunião de equipe, você até fala sobre os problemas, sobre as metas não batidas, e passa ano, entra ano, parece que toda a estrutura de resultado continua a mesma. É exatamente porque tudo isso não passa de uma cenografia de gestão. A gestão ela tem um jeito certo de acontecer, um passo a passo, é o olhar da máquina, é o olhar do pensamento, é uma coisa fria, ela é sistemática, tem um jeito certo de fazer. Quando você coloca só a parte gerencial, no sentido de você ter só um aspecto que controla os dados, que controla as informações, que monitora esses resultados, mas você não tem de fato uma ação corretiva com um responsável que vai acompanhar isso. Se você não muda a parte técnica, que é a parte que instrui as pessoas do como fazer, que muda os processos, que altera os procedimentos dentro da organização, você sistematicamente vai ter resultados ruins e vai continuar sem saber o que você está fazendo de errado para fazer a mudança de fato acontecer. Por isso eu quero te fazer um convite para participar do DEC, que é o nosso programa de direção estratégica clara, que resolve boa parte desses problemas da falta de clareza de gestão e que te permite fazer a estruturação desse modelo de gestão com equipes autônomas de uma forma muito mais bem estruturada. Então, o ponto aqui é que a falta de clareza do que precisa ser feito através de que mecanismos e quem se responsabiliza faz com que a parte técnica da gestão acabe não acontecendo. Então, por resultado, você tem uma cenografia de gestão, você até tem lá uma estrutura que monitora, que tenta avaliar e acompanhar os resultados, mas você percebe que sistematicamente o resultado continua o mesmo. Então não adianta, existe um pacto de silêncio em que ninguém fala para não criar conflito, e gestão muitas vezes é ter confrontação, é ter atrito entre nós para a gente chegar numa resolução e a partir dessa resolução a gente conseguir avançar. Então não tem como falar de gestão sem falar de atrito. A gente precisa olhar para as coisas que estão erradas e não achar que isso é uma coisa de perseguição, de eu contra você ou qualquer coisa que o valha, mas simplesmente algo que precisa ser analisado. A outra coisa que precisa ser muito clarificada e que muitas vezes não é, é que para que a gente possa ter uma ação correta, a gente precisa ter uma descrição de cargos muito bem definidas, uma clareza de papéis muito bem estruturada, e a partir disso eu consigo também definir quem é responsável por mudar algo, e quem tem autonomia sobre os meios é quem tem a responsabilidade pelos resultados. Não tem como você querer responsabilizar alguém se você não dá autonomia de fato para ela e informações para ela tomar decisão correta e alinhada com os objetivos da organização. Você precisa ter essas duas coisas equilibradas, são os dois lados da mesma moeda, é a autonomia sobre os meios e a responsabilidade pelos resultados, né. E isso é muito comum em organizações que buscam estruturar uma autonomia, buscam dar mais responsabilidade para as pessoas da ponta, mas elas não fazem isso com uma direção estratégica clara. Porque a direção estratégica clara, ela define os parâmetros, as balizas, ela define as estruturas e principalmente faz com que a gente amarre tudo isso dentro de um processo de reunião que funciona, no qual a gente discute aquilo que precisa ser discutido, envolve quem tem que ser envolvido, clarifica as questões que precisam ser clarificadas e, finalmente, a gente cria planos de ação com um responsável que realmente cuida de garantir que isso vá acontecer e que isso vá mudar e que tenha, principalmente, acesso e condições a tomar as decisões necessárias para fazer as mudanças que precisam ser feitas. E, por fim, a gente precisa criar mecanismos para treinar as pessoas, para explicar para elas como as coisas funcionam por aqui, o que, que mudou desde a última vez e como a gente vai fazer as coisas daqui para frente. E tudo isso é a parte técnica que precisa acompanhar a parte de gestão e que, se não acompanha a parte de gestão, pode estar muito bem estruturada, definida, mas se a camada de baixo, né, a camada da parte técnica, do procedimento, do processo, de como as coisas são feitas e principalmente do treinamento das pessoas e da auditoria técnica para checar se as pessoas estão fazendo o trabalho de direito ou não, isso tudo, se não existir, vai transformar a organização num grande teatro de gestão e as coisas de fato não vão acontecer. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer
para ter uma gestão estruturada é ter uma direção estratégica clara, com todas as suas esferas bem definidas, com os seus ciclos bem amarrados e principalmente com a parte de prestação de contas bem estruturada, bem montada. E para isso, obviamente, que tem todos os rituais de liderança que vão acompanhar esses processos, né? Os tipos de acompanhamento e a forma de lidar com as pessoas. Isso faz toda a diferença, mas isso é uma coisa que complementa, que é a parte de liderança, ela é complementar à parte de gestão. Costumo dizer que 80% dos problemas que ocorrem dentro das organizações têm raiz na parte de gestão. Se a gente consegue resolver isso, os outros 20% fica a critério e a cargo da liderança e do empreendedorismo, né? Da tomada de iniciativa e assim por diante. Mas 80% é uma questão da gente estruturar direitinho a gestão. E para isso, a gente precisa começar definindo bem esses papéis, estruturando quem é responsável pelo quê e principalmente costurar isso muito bem nos vários tipos de reunião. Desde reunião individual de prestação de contas, mas também reuniões de equipe para discutir os resultados daquela equipe, ter clareza de quem é responsável por tomar uma decisão e por fazer uma mudança, seja de um processo, seja um investimento, seja uma alteração de equipe, tudo isso precisa ter muita clareza de quem tem autonomia sobre esses meios para que possa se responsabilizar pelos resultados. Quando a gente não tem essa clareza, não tem a costura de prestar contas disso e de verificar o que aconteceu, por que aconteceu, o que precisa ser diferente, quem tem que tomar uma decisão e qual é o próximo passo, se a gente não faz isso, as coisas ficam simplesmente em brancas nuvens e a gente vai ficar sempre vendo que as coisas continuam a acontecer da mesma forma como era 2, 3 anos atrás, sem grandes mudanças, e aí, por consequência, o resultado não vem, o aumento de salário das pessoas não vem, os prêmios não vêm, e aí começa a reinar a frustração e a percepção de que a gente não sabe exatamente o que a gente está fazendo. Apesar da gente ter toda uma estrutura de gestão, na verdade, as coisas não estão acontecendo, e tudo isso tem a ver com uma falta de uma direção estratégica clara para começar, e não só simplesmente ferramentas, porque não se trata somente de você aplicar ferramentas de gestão. Você precisa de uma estrutura que faça com que essas ferramentas de gestão tenham resultado prático na ação, tenham uma consequência no aspecto técnico, tenham uma clareza de conexão com o que é feito na operação e que tudo isso esteja muito bem definido e estruturado com prestação de contas, tá certo? Então, se você quer se aprofundar nesses temas, tem o convite já realizado. E se você quer simplesmente acompanhar o nosso conteúdo para saber mais a respeito de como é o nosso dia a dia de consultoria, como é que a gente traz isso para uma realidade, de você que está aí no seu dia a dia operacionalizando gestão e fazendo liderança, tomando iniciativa no empreendedorismo, basta acompanhar a gente no nosso canal. Então fica aqui para próximos vídeos que nós vamos lançando sempre para atualizar você do que tem a nossa visão e do que tem de mais prático no campo da gestão, da liderança e do empreendedorismo. Até lá!